não é? Às vezes o ambiente não é favorável, o ambiente da vinda não é favorável, mas Deus tem feito grandes coisas e é o Senhor que nos guarda. E como igreja estaremos em qualquer lugar, no trabalho, na casa, ou no lar, em qualquer lugar que você esteja, você estando ligado com Deus, vai estar adorando. Mas para falar a verdade, na igreja o sabor é outro. Sim ou não? Sempre será. Sempre será. Podemos ler 2 Timóteo no capítulo 4, que diz assim, versículo 1 e 2. A irmã Sara que trouxe a palavra ontem, Deus abençoe. Já viu que o pessoal aqui está indo para o nível que Deus quer, não é? Então diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Senhor, nós te louvamos nesta tarde, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos porque as tuas mãos têm nos ajudado, Senhor. Te bendizemos em todo o tempo porque a tua palavra tem sido pregada neste lugar. Mas te pedimos nesta noite, fala com nossos corações. Continua construindo em nós, ó Pai bendito, aquilo que o Senhor quer construir. Não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer construir. Abençoa a vida e o ministério desta igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já queria convocar os irmãos que já podem vir para os cultos, viu? Convocar como? Ok. Essa palavra é uma palavra de instrução. De quê? Uma palavra de ensino. Timóteo é um jovem pregador, mas o apóstolo Paulo está lhe dando algumas instruções. E nós, como igreja, como servos do Senhor, necessitamos, na nossa caminhada, da instrução. Por quê, pastor? Porque alguns de nós perdem o foco na caminhada. E é preciso que a palavra de exortação, de correção, venha até os nossos ouvidos. Porque hoje nós ouvimos muitas coisas. Hoje nós ouvimos muitos argumentos. Hoje até existem doutrinas, mas nós só cremos em uma: a doutrina do Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos. Mas há várias vozes, ou várias falas, ou argumentos que estão sendo veiculados acerca da palavra de Deus. Devemos ter, e nós como pastor da igreja e a sua liderança, um cuidado muito especial com a palavra. Porque uns pregam a palavra por vaidade, outros pregam por torpe-ganice, outros pregam por uma motivação que não é a motivação correta. Mas a motivação que Paulo está instruindo a Timóteo é: pregues em tempo e fora dela, porque a palavra é poderosa para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Essa é a vontade, essa é a realidade. Então a instrução de Paulo é: não se distraia, pregue a palavra. E Timóteo é alguém que ele derrama o seu coração, ele derrama a sua vida na pregação da palavra, porque ele entende que pregando a palavra, as pessoas iriam ouvir a palavra e iriam se converter ao Senhor Jesus. Logo Deus me deu uma luz. Diga: qual, pastor? O princípio de Timóteo é o mesmo princípio de Jesus: salvação de almas. Nós não pregamos a palavra para que A ou B enriqueça, ou que tenha uma situação favorável, não. Nós não pregamos a palavra para que alguém se destaque e fique no foco, não. Nós pregamos a palavra para que Jesus cresça, diga aleluia. Nós pregamos a palavra para que Ele apareça, diga aleluia. Nós não pregamos a palavra para nos promover.
Nós não podemos pregar a palavra para nos promover. Precisamos pregar a palavra para que almas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Porque o resultado disso é a mudança de caráter. O resultado disso é a mudança de conduta. O resultado disso é a mudança de vida. Antes roubava, não roube mais. Antes matava, não mates mais. Antes, diga antes. Antes, diga não mais. Porque quando nós ouvimos a palavra muda e transforma. E toda mudança que vem pela palavra, ela é de dentro para fora. Porque nós não podemos dizer que mudamos quando nós mudamos o look, o nosso visual. Teado de crente, roupa de crente, não. A nossa mudança era de dentro para fora. Porque a palavra trabalha dentro. Diga a palavra dentro. Porque a palavra trabalha dentro. Quando João diz, porque eu sou o pão vivo que desci do céu. Quando a palavra vai dizer, porque ele é a voz, ele é o verbo de Deus que veio. Ele veio e nós ouvimos, ele veio e nós aceitamos. Diga aleluia. Ele veio e nós abraçamos a ideia de salvação. Porque o único propósito de Jesus é salvar as almas. O único propósito de Deus, do reino de Deus, é fazer com que pessoas sejam salvas. Somente isso. Se você na sua caminhada vai ser abençoado de qualquer outra forma, amém. Sim ou não? Se você vai adquirir bens, amém. Se você vai ser bem sucedido, amém. Mas o foco é a palavra de Deus sendo pregada por mim e por você. Aí nós estaremos buscando o reino, diga o reino. E a instrução é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua, e todas as demais coisas vos serão, oh glória. Há uma promessa. Quando nós buscamos o reino se move a nosso favor. Quando nós buscamos o reino se revela para nós. As portas se abrem para nós. Porque o reino é justiça e verdade. Então, o propósito é: pregues a palavra em tempo. Só que, assim como o reino de Deus é real, diga o reino de Deus, real. O reino das trevas também é um reino real. Diga, cadê Sarinha? Nem Luiz, nem Priscila. Existe um reino opositor. Um reino que se levanta, que trabalha para que a voz profética, para que a palavra de Deus não seja pregada, não seja anunciada. O propósito de Timóteo é: eu preciso pegar a palavra, porque enquanto eu prego a palavra, as pessoas se convertem pela palavra e elas mudam de vida, e por mudarem de vida, elas têm a salvação garantida. Esta é a preocupação de Timóteo. Por isso que ele recebe um reforço na instrução: pregues a palavra em tempo e em fora dele. Porque Deus me deu essa palavra hoje, queridos? Porque nós estamos em um tempo em que o argumento é muito grande para que nós não preguemos a palavra. Porque pregar a palavra em tempo é pregar a palavra justamente no calendário que a igreja tem. Sim ou não? A igreja evangeliza, a igreja faz ar livres, a igreja faz trabalho com jovens, a igreja se move. É um calendário normal. Mas não somente nesse tempo, mas em fora desse tempo, pregues a palavra. Porque nós não podemos nos mover como filho do reino, Marcos, somente quando nós estamos no templo. Porque o reino está em nós. Digo, o reino está em nós. Então, cada vez que eu me movo, cada vez que você se move, o reino de Deus se move. Diga aleluia.
Cada vez que nós nos movemos, o reino de Deus está se movendo através de nós. Isso é uma verdade que ninguém pode contestar. Porque você carrega o reino em você. E o reino se move em você. Se você carrega o reino, se o reino se move em você, não aceite os argumentos. Se você tem consciência de que o reino está em você, não aceite os argumentos. Por quê, pastor? Porque nos tempos difíceis nós não podemos parar de pregar o evangelho. Por quê? Porque é em tempo e em fora. Se for favorável o tempo, pregamos. Se for desfavorável, pregamos. Por quê? Porque a palavra de Deus está em nós. Se a palavra está em nós, ao abrir da nossa boca, de 10 palavras que nós falamos, 8 deveria ser palavra de Deus. Porque quem carrega o reino, carrega o amor de Deus. Quem carrega o reino, carrega a paixão pelas almas. Quando Jesus está passando pelas cidades, pelas aldeias, Jesus está vendo pessoas que estão sofrendo, Jesus está vendo pessoas que estão agoniadas, atribuladas, e Ele está se compadecendo daquelas pessoas. Então Jesus está dizendo: eu preciso parar, eu tenho que ficar nessa cidade, porque eu preciso ajudar a essas pessoas. E isso é porque Ele tinha uma missão. Diga uma missão. Quem tem uma missão tem uma direção. E hoje Deus vem falar com a igreja, e você está em casa, recebe. Quem tem uma missão tem uma direção. Quem tem uma direção não se perde. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos fazer a obra de Deus conforme a nossa vontade. Por quê, pastor? Porque existe uma vontade estabelecida nos céus. E essa é a vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita, ou perfeita, agradável e boa, quando o irmão queira colocar. Existe essa vontade. Então é essa vontade de Deus que age em nossas vidas. É essa vontade de Deus que age na sua igreja. E nós não podemos correr disso. Se você não está satisfeito com a boa vontade de Deus, procure a que é agradável, a que é perfeita, mas queira a melhor para a sua vida. E a melhor vontade nas nossas vidas é cumprir o ministério, que é pegar a palavra de Deus em tempo e em fora. O argumento é: fecha as igrejas. As grandes reuniões podem alastrar a pandemia, infeccionar uma maior parte da população. O argumento veio logo para a igreja. Aí algumas pessoas, porque o que o inimigo quis fazer foi isso, e essa é a segunda vez que eu falo desse assunto. O que o inimigo quis fazer foi justamente trazer o pânico e o pavor. E a igreja não pode se deixar contaminar, nem pelo pânico e nem pelo pavor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não estou convidando pessoas para serem irresponsáveis, não, mas eu estou convidando pessoas a manifestar a sua fé, dentro dos cuidados estabelecidos, dizer: eu preciso pregar porque eu tenho uma missão. Então Deus me trouxe aqui neste dia, nesta hora, para te dizer: você não pode parar, a igreja não pode parar, nós não podemos parar, porque Deus estabeleceu o tempo, e o tempo é o tempo da sua igreja marchar, o tempo da sua igreja continuar colhendo, porque segundo a palavra nos ensina, os campos estão brancos, preparados para a colheita, ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Seja um trabalhador como Timóteo foi. Seja um trabalhador produtivo como Timóteo foi. Deus está me falando nesses dias: leve o meu povo a pregar a palavra. Aí nós, como temos hoje as redes sociais, nós
pegamos essa carona na rede, ou nessa tecnologia, para dizer, mas nós já estamos pregando a palavra. Esse é um tempo de pregar a palavra desta forma. Mas e na sua casa? Tem pregado para a sua família? Tem pregado para o seu vizinho? Se o que você carrega é bom, você vai dividir com alguém. Sim ou não, Walter? Vai dividir com alguém. Será que temos dividido a boa palavra do Senhor com milhares de pessoas necessitadas, ou temos nos calado? Porque existe voz ousada, até de sabedoria, que na transmissão é maravilhoso. Mas eu quero te dizer uma coisa importante nessa noite, para nosso contexto e realidade. Deus nos deu um espírito de ousadia para pregar aonde nós estivermos. Bota a tua máscara e fala que Jesus salva. Bota a tua máscara e fala que Jesus ainda faz milagre. Nós não podemos nos esconder atrás de uma pseudo pregação, porque Jesus está passando. Diga, Jesus está passando. Alguém está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que acompanhavam Jesus estavam dizendo, calma, não incomodes o mestre. E o mestre disse, para tudo. Porque o conceito, o pensamento de Jesus não é o nosso. Porque Jesus não escolhe um tempo favorável para operar. Jesus não escolhe um tempo favorável para fazer ou realizar. Não. Ele está na sua missão. Mas alguém que está gritando, chamando, pedindo socorro, está gritando e ele já está parando. Quem está entendendo? Você carrega o reino. Se eu estiver em vós e a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir qualquer coisa e eu vou fazer. Então, se você carrega esse poder em você, esse reino em você, pessoas estão morrendo de angústia, de depressão, mas você vai passar com a palavra profética dizendo, há esperança para a sua vida, Jesus te ama, Jesus te quer. A voz da igreja não pode ser silenciada, porque o tempo é propício para silenciar a igreja. Mas a palavra diz que o nosso Deus trabalha de dia e de noite. A igreja tem a autoridade para fazer, porque essa autoridade foi dada à igreja. A igreja não se resume no pastor, nem nos obreiros, porque a igreja é cada um de nós que recebeu o sangue do Cordeiro. Então começa a entender na sua mente. Não aceite os argumentos, marche. Não aceite os argumentos, faça. Ah, mas eu não estou bem, fale. Ah, mas eu não estou legal, fale. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E quantos há que estão necessitando de ouvir uma palavra? Quantos? Milhares de pessoas. Nós rompemos tudo para estar aqui nessa tarde, sim ou não? Rompemos o aconchego do lar, o pós-descanso depois do almoço. Rompemos algumas coisas. Mas quando nós olhamos a realidade histórica que Jesus nos chamou para vivermos, nós devemos estar inseridos bem nesse contexto. Diga qual, pastor? No contexto de renúncia. No contexto de renúncia. Porque quem não faz renúncia não serve para o reino. Como assim, pastor? Mas eu estou falando para quem tem missão. Por favor, você em casa, eu estou falando para quem tem uma missão. E a Bíblia diz que todos nós temos uma missão. Eu estou falando para alguém que já aceitou essa missão. Alguém que não vive sem isso, que respira isso. Eu não faço parte de um grupo que vem, que senta, bate palma, que ora, que balança a cabeça, ou que pula. Não!
Nós fazemos parte de um reino que, quando ele se estabelece em nossas vidas, algo acontece com quem está perto de nós. Diga, por quê, pastor? Porque quando o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que ser banido. Quando o reino de Deus se estabelece, o reino das trevas tem que ser banido. Porque o reino do amor, o reino da paz, o reino da luz, tudo revela. E nada fica, nada pode conter a esse reino. Então, irmãos, levanta a sua cabeça. Levanta a autoestima. Deus te trouxe aqui para te dizer: eis que eu te tomo pelas tuas mãos, te levanto e te digo: fique em pé, seja firme, corajoso, marche, não pare. Todo medo nós devemos lançar fora. Tudo que se opõe como argumento diante de nós para parar a nossa caminhada, devemos lançar. No caminho, eu entendo que Jesus está pregando a palavra. E nos lugares que Jesus passava, terrenos desnivelados, eu acho que machucava demais o pé de Jesus, dos discípulos. Eu acho que as viagens missionárias, Marcos, de Jesus, o cansava demais, humanamente falando. Mas quando você lê a palavra, Jesus se revela dizendo assim: eu tenho uma obra, uma missão, eu tenho algo para fazer. Porque algumas vezes Jesus está, vocês já conhecem a palavra, Jesus está dizendo: não, eu não quero comer agora, porque uma comida eu tenho para comer. Está falando de se encher de Deus. Esses dias existe uma possibilidade de sermos cheios de muitas coisas. Diga, mas em mim só há espaço para a glória de Deus. Diga aleluia. Eu sou um vaso, você é vaso. E Deus quer nos encher, fazer transbordar da sua presença, da sua palavra. Ontem eu ouvi uma palavra poderosa que dizia: quando Pedro passava, a sua sombra curava. Que é isso, pastor? Nível de presença de Deus. Quem está entendendo? Amém, Serafino? O sorriso mais bonito da igreja. Ok. Então, se eu tenho em minha vida algo que é poderoso, quando eu me movo, isso se move comigo. Ei, dá uma risada para o teu vizinho, porque todo o espírito de tristeza que está lá, sai. Dá um legal para ele, porque o mal sai. Faz assim para ele: ó vizinha, bom dia. Já vai abençoando ele no reino do Espírito. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor livre o teu caminho, te faça prosperar. Porque você é boca profética de Deus na terra. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Então, a figura de crente não pode ser aquela figura de que: como é que está, irmão? Mais ou menos, estou na luta, estou na prova. Em tudo isso nós vamos viver sempre, nas lutas e nas provas. Mas eu estou diante de pessoas que foram chamadas por Deus e receberam o chamado e são mais do que vencedoras. Deus não nos chamou para ser vencedores. Não. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Mas os argumentos se levantam para fazer com que isso venha sobre nossas vidas, através de pensamentos. Diga, através de pensamentos. Venha sobre nossas vidas através de pensamento. E termine bagunçando aquilo que Jesus já ajustou em nós. Porque a sua mente é um campo de batalha. E Jesus, quando te chamou, Ele te preparou e te disse: agora você já não tem mais a sua própria mente. A sua mente é a minha mente. Então nós temos a mente de Cristo. E em todo tempo o inimigo vai tentar bombardear essa mente cristocênica para fazer parar ou calar a voz profética. Já viu que quando você está animado com Deus, orando, jejuando, fazendo tudo o que você foi chamado para fazer, você está feliz? E de repente acontece alguma coisa que sai da anormalidade.
que sai do contexto, uma coisa ruim, vamos dizer assim, mas isso não te para. Por quê, pastor? Porque a sua mente está tomada por Deus. Então não é uma adversidade, não é um percurso, não é uma circunstância que vai tirar a sua mente do foco que é Jesus. Então você é preparado, você é alguém preparada, porque a mente que está em você é a mente de Cristo. Então quando o inimigo vir bombardear, Jesus está dizendo: eu vou destruir toda a fortaleza que se levante contra o conhecimento de Cristo. Tudo que vem contra você, o reino também do céu se levanta para guerrear. Para o quê? Para lutar, porque o reino é de luta, de batalha. Mas a palavra vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus, para desfazer as fortalezas. Então todo tempo haverá uma fortaleza se manifestando, se nomeando, para tentar te apagar, te esmagar, te calar. Mas mais forte é aquele que está contigo. Diga aleluia. Mais forte é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Não haverá fortaleza que detenha a igreja de Cristo, porque ela está estabelecida com um propósito, e o propósito é saquear o inferno e povoar os céus. E é por isso que algumas pessoas não entendem porque sofrem tanto, porque estão em um terreno de guerra minado. Porque você é alguém especial, você faz parte do reino. E nessa noite, já início de noite, Deus veio para te fortalecer com uma palavra-chave: maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está conosco. Nada poderá nos deter. Nós não fazemos parte da Liga de Justiça, que tem as suas armas visíveis. As nossas armas são invisíveis, mas poderosas em Cristo. Enquanto alguém precisa de uma arma, de um escudo, de uma proteção externa, a nossa vem de dentro. Porque aquele que nos chama nos capacita para uma grande obra. Não pare, igreja. Não pare de falar com o seu vizinho que Jesus salva e liberta. Não pare de orar por alguém. Não pare de pregar a palavra. Bota este zap para funcionar. Bombardeie as pessoas com a palavra de Deus. Bota as suas redes sociais para funcionar. Bombardeie as pessoas com a palavra de Deus, com a palavra da verdade que liberta. Nós não podemos parar como igreja, porque nós não fazemos parte daqueles que retrocedem, mas nós fazemos parte daqueles que avançam. Nós temos o alvo, o nosso alvo é Cristo. No caminho em que nós estamos andando, algumas pessoas vão manifestar várias dificuldades, mas é Jesus que vai te usar para trazer ao mundo aquilo que o mundo necessita. Porque o mundo pensa que necessita apenas do auxílio. O mundo pensa que necessita apenas de ajuda de governo. Nós não podemos pensar dessa forma, porque isto é uma parte social. Mas a parte espiritual haverá fome e sede, mas não de pão e nem de água, mas fome e sede da palavra de Deus. E os homens não entendem isso, que a nossa alma precisa ser alimentada. Diga: eu tenho um pão. Diga: eu tenho um pão. Jesus dizia: eu sou o pão vivo que nasce dos céus. Eu sou o pão da vida. As pessoas estão morrendo na sua ignorância espiritual, porque elas não têm pão. Diga aí agora, pastor: libere o pão. O pão está com você. O pão está com a igreja. Libera o pão para matar a fome dos que têm fome e sede de justiça.
Eles não podem fazer por si mesmo, mas a igreja pode. A única instituição na terra que tem poder e autoridade vinda dos céus, a igreja de Jesus. E a declaração é: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Vivemos em tempo de guerra, em tempo de luta. Tem coisa que nós vimos e percebemos. Como assim, pastor? Uma conversa que se levanta, um levante que se levanta contra a sua vida, contra a sua empresa, contra a sua família, contra os seus negócios. E você consegue ver. Mas no reino do Espírito e no reino das trevas, há uma grande luta. E o que nós não podemos ver, também está sendo trabalhado, preparado, para te destruir, para me destruir, para destruir a igreja. Mas a Bíblia vai declarar uma palavra poderosa que é: as armas que estão sendo trabalhadas contra nós não prosperará. Nada que se levante contra nós como igreja vai prosperar. Porque Deus é poderoso para nos salvar, para nos livrar, para nos guardar em todo. É tempo de levantar e não parar a nossa caminhada com a pregação do Evangelho. Prega, prega, prega. Alguém disse assim: mas o Evangelho já está tão conhecido. Todo mundo já conhece a palavra. É rádio, é internet, não é? É louvor. Perceba que em algumas casas o louvor sai, e aí alguém que não tem nenhum compromisso com Deus já está lá dizendo: mas o Senhor é Deus. E ele começa a cantar. As pessoas começam a fazer culto sem entender o que estão fazendo. Mas o nosso culto é racional. Sim ou não? Porque nós entendemos para quem estamos cultuando e por que estamos cultuando. Nós atraímos a presença de Deus. Nós somos portadores do pão da vida. Então é tempo de dar pão a quem precisa de pão. Levante-se, igreja. Levantemo-nos todos nós para fazer e cumprir o nosso chamado. Diga: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Somente pessoas que têm chamado são confrontadas por Deus. Diga: como assim, pastor? Porque a quem Deus entregou algo, há uma concepção. Olha o texto, que eu não saí do texto. Conjuro-te, pois, diante de Deus de Jesus Cristo, que pregues a palavra. Porque esse mesmo Deus e Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Haverá juízo. Então tudo que nós fazemos, ou que nós vivemos, as nossas obras, tudo o que nós praticamos, será julgado, sim ou não? Será julgado. Mas enquanto o juízo não chega, vamos fazer a melhor parte: pregar a palavra, em tempo e em fora de tempo. A Bíblia diz que sábio é, diga sábio é quem ganha almas. Aleluia. Sábio não é quem fica rico só, não. Sábio não é quem tem um diploma do curso superior, não. Sábio também é aquele que ganha almas. Porque a ideia, o contexto é: pregues a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que cura. Pregues a palavra. Vamos pregar a palavra. A partir de quarta-feira nós estamos com o nosso culto normal. Ok? Diga amém, irmãos. Amém, João? João entendeu. Quarta-feira estamos juntos aqui. Sexta-feira, somente os obreiros. Só os obreiros. E nós vamos nos mobilizar como pão neste lugar para matar fome. Amém?
O papel da igreja não é se perder em algumas orientações ou serviços, não. O papel da igreja é liberar pão. Diga aí, eu tenho pão. Só quem tem pão fique de pé. É interessante que o pão é o alimento mais desejado no mundo todo. Não é, Letícia? O pão é o alimento mais desejado no mundo todo. Alguém diz assim, tem pão, não precisa nem ter manteiga, mas tem pão, tem até pão com pão. Mas entenda uma coisa, o pão tem uma utilidade: saciar a fome. Ninguém come pão somente por comer pão. Aliás, o fermento não faz nem bem. É assim, Letícia? O fermento não faz nem bem. Mas comem pão para saciar a fome. Outros amam pão. Lá em casa eu tenho um que gosta de pão. Mas há um pão que é dado a nós, que foi dado a nós, e que mudou nossas vidas, sim ou não? O pão que mudou nossas vidas é Jesus. E esse pão está vivo em nós. E nós temos a autoridade de liberar esse pão, de dar esse pão, de ceder esse pão, de fazer a extensão desse pão. Porque somente esse pão mata a fome espiritual, a fome de alma ou da alma. Deixa esse pão ser produzido em você em larga escala. E libere esse pão. Libere esse pão. O Senhor tem sido com sua igreja e vai continuar sendo. Não aceite os argumentos. Ah, porque não pode, porque não aceite. Tem dúvida? Pede orientação pastoral. É para isso que serve pastor, para orientar também.